Meu nome é Roberto Silva. Tenho 49 anos. Nasci e me criei em Campina Grande, na Paraíba, filho de agricultor e dona de casa. Há 26 anos, rodo pelas estradas do Brasil na boleia da minha Mercedes-Benz Atego Prata, transportando equipamentos hospitalares das fábricas de São Paulo para hospitais do Nordeste. É uma carga delicada, valiosa, que exige cuidado e responsabilidade. Nunca imaginei que um dia essa responsabilidade fosse se estender muito além da carga no baú. Antes de contar o que me aconteceu, quero fazer um pedido especial para você que está me ouvindo agora. Se essa história mexer com você de alguma forma, se te fizer refletir ou até mesmo se arrepiar, deixe um gostei aqui embaixo e se inscreva no canal. Mas principalmente, e isso é muito importante para mim, escreva nos comentários seu nome e de onde você está me escutando. Pode parecer bobagem, mas quando eu imagino que tem gente de todo canto do Brasil ouvindo essas palavras, meu coração se enche de uma alegria que nem sei como explicar. É como se a gente formasse uma grande família da estrada, unidos pela fé e pelas histórias que a vida nos ensina. Agora, voltando ao que me aconteceu naquela tarde de junho, que mudou minha vida para sempre. Era uma sexta-feira, e eu descia a serra da BR-116, entre Vitória da Conquista e Poções, na Bahia. Quem conhece esse trecho sabe que é traiçoeiro. Curvas fechadas, descidas íngremes, e quando a neblina desce, vira um pesadelo para qualquer motorista. Naquele dia, a neblina estava densa como algodão, grudando no para-brisa da Mercedes e transformando a estrada numa adivinhação. Eu seguia devagar, faróis acesos, buzina vez ou outra para avisar minha presença. A carga era urgente, equipamentos para a UTI de um hospital em Feira de Santana que estava esperando há 2 semanas. Não podia atrasar, mas também não podia arriscar. O rádio PX chiava com avisos de outros caminhoneiros. Atenção, comboio da Mercedes Prata, neblina fechada no quilômetro 850. Reduz aí, parceiro. Foi quando a vi. Surgiu da neblina como um fantasma, uma mulher parada na beira da pista, acenando com os 2 braços. Morena, uns 35 anos, cabelos lisos presos num rabo de cavalo, vestindo calça jeans e blusa social branca, meio amarrotada. O que mais me chamou a atenção foi a bolsa de couro marrom que ela segurava firme contra o peito, como quem protege algo muito valioso. Meu primeiro instinto foi passar direto. 26 anos de estrada me ensinaram a desconfiar de qualquer situação estranha. Mas algo nos olhos dela, uma mistura de desespero e sinceridade, me fez pisar no freio. Encostei no acostamento, acionei o pisca-alerta e desci da cabine. "Por favor, senhor, me ajude", ela disse, a voz tremendo. "Meu carro quebrou há quilômetros, não tem sinal de celular aqui, e preciso urgente chegar em Feira de Santana. É questão de vida ou morte." Olhei ao redor. Não vi carro quebrado em lugar nenhum, mas a neblina era tão densa que mal enxergava 10 metros à frente. Alguma coisa não batia, mas a mulher parecia genuinamente desesperada. "Como é seu nome?", perguntei. "Carla. Carla Mendonça. Trabalho no Banco Regional da Bahia, em Vitória da Conquista. Tenho informações importantes que precisam chegar às autoridades hoje ainda." Ela apertou mais a bolsa contra o peito. "Descobri um esquema de lavagem de dinheiro que envolve pessoas muito poderosas. Se não entregar isso hoje, muita gente pode sair no prejuízo." Aquilo mexeu comigo. Uma funcionária de banco corajosa lutando contra a corrupção, perdida na serra. Lembrei da minha filha, que também trabalha em banco em João Pessoa, e pensei: e se fosse ela precisando de ajuda? "Pode entrar", disse abrindo a porta do carona. "Mas vou direto para a feira, não faço desvios." "Perfeito", ela respondeu, subindo na cabine. "É exatamente onde preciso ir." Durante os primeiros quilômetros, Carla ficou calada, olhando pela janela, a bolsa sempre no colo. Tentei puxar conversa, mas ela respondia com monossílabos. Parecia nervosa, como quem carrega um peso grande nos ombros. "Esse esquema que você descobriu é muito grave?", perguntei finalmente. Ela me olhou com olhos marejados. "Muito. Eles estão desviando dinheiro de empréstimos para pequenos empresários,
criando empresas fantasmas e o pior, usando dados de caminhoneiros para abrir contas falsas. Meu sangue gelou. Como assim dados de caminhoneiros? Eles têm acesso ao sistema do INSS, da Receita Federal, tudo. Pegam CPF, RG, comprovante de renda de vocês e abrem contas em bancos digitais. Depois usam essas contas para movimentar dinheiro sujo. Senti um frio na barriga. E como eles conseguem esses dados? Carla hesitou antes de responder. Tem gente infiltrada em postos de combustível, oficinas, até em despachantes. Quando vocês fazem qualquer transação, deixam dados que depois são vendidos. Aquilo explicava muita coisa. Nos últimos meses, vários colegas tinham reclamado de movimentações estranhas em suas contas, empréstimos negados sem explicação, nomes sujos no SPC sem motivo. Sempre achamos que eram falhas de sistema. E você tem prova disso tudo? Perguntei. Ela bateu na bolsa. Tudo aqui, planilhas, e-mails, gravações de reuniões. 3 anos coletando evidências. Foi nesse momento que notei pelo retrovisor 2 caminhonetes pretas nos seguindo. Mantinham distância, mas era estranho. Numa serra com neblina daquelas, qualquer motorista normal ficaria mais para trás ou tentaria ultrapassar. Carla, tem alguém nos seguindo? Ela olhou pelo retrovisor e empalideceu. Meu Deus, eles descobriram. Quem descobriu? Os envolvidos no esquema. Tem um gerente do banco, o Márcio, que sempre desconfiou de mim. Deve ter colocado alguém para me vigiar. As caminhonetes se aproximaram. Consegui ver que eram blindadas, vidros escuros, sem placa. Meu coração disparou. Roberto, eles não vão hesitar em nos matar. Carla sussurrou. Há muito dinheiro envolvido, milhões. Acelerei a Mercedes, mas numa descida serrana com neblina e carga pesada, não podia forçar muito. As caminhonetes ganhavam terreno facilmente. Foi quando a primeira rajada de tiros atingiu a traseira do baú. O barulho ecoou pela serra como trovão. Carla gritou. Eu me abaixei o quanto pude sem perder o controle do volante. Eles querem a bolsa, Carla gritou. Se entregarem, talvez nos deixem viver. Não, respondi surpreendendo a mim mesmo. Se eles quisessem só a bolsa, não estariam atirando. Querem eliminar testemunhas. Mais tiros. Dessa vez acertaram o espelho retrovisor direito, vidro voando, a Mercedes balançando. Pisei fundo, forçando a descida mais do que devia. Roberto, tem uma saída à direita daqui a uns 2 quilômetros, Carla disse. É uma estrada velha que vai para um posto abandonado. Talvez consigamos nos esconder lá. Como você sabe? Já vim por aqui outras vezes fazendo auditoria em agências do interior. Quando chegamos no desvio, virei bruscamente. A Mercedes derrapou na terra molhada, mas conseguiu aderir. Subimos por uma estrada íngreme, cheia de buracos, que sumia na neblina. Atrás de nós, as caminhonetes hesitaram. Uma seguiu pela BR-116, outra entrou na nossa estrada. Ainda estávamos sendo perseguidos, mas agora era só um veículo. Mais 1 quilômetro e chegamos no posto, Carla disse. Lá podemos tentar ligar para a polícia. O posto apareceu entre as árvores como uma miragem. Era uma construção antiga dos anos 80, abandonada há pelo menos uma década. Bombas enferrujadas, telhado furado, mato crescendo nas frestas do concreto. Mas tinha cobertura e lugar para esconder o caminhão. Estacionei a Mercedes atrás do prédio principal, escondida da estrada. Descemos em silêncio, corações batendo descompassados. O ar da serra era úmido e frio, cheirava a eucalipto e ferrugem. Meu celular não tem sinal aqui, disse, verificando o aparelho. O meu também não, Carla confirmou. Mas pelo menos estamos escondidos. Entramos no posto abandonado. Paredes pichadas, balcão quebrado, lixo espalhado pelo chão. Mas havia um pequeno escritório nos fundos onde podíamos nos abrigar e observar a estrada. Foi ali, sentados no chão empoeirado, que Carla abriu a bolsa pela primeira vez na minha frente. Dentro havia um tablet, vários pendrives, pastas com documentos e uma arma pequena, calibre 38. Você anda armada? Perguntei surpreso. Desde que comecei essa investigação. Já tentaram me intimidar várias vezes. Ela ligou o tablet e me mostrou planilhas com milhares de nomes, CPFs, movimentações bancárias. Era impressionante a quantidade de dados. Olha essa aqui,
disse apontando para uma tela. Mais de 50.000 caminhoneiros tiveram dados roubados só no último ano. Eles criam empresas fantasmas no nome de vocês. Fazem empréstimos, depois deixam tudo na conta dos verdadeiros donos dos CPFs. Senti náusea. E a gente nem fica sabendo. Só quando tentam fazer financiamento ou descobrem o nome sujo. Aí já é tarde. Mostrou outra tela. E tem mais. Eles estão direcionando cargas para roubos. Quando sabem que um caminhoneiro vai transportar algo valioso, vazam a informação para quadrilhas. Meu mundo desabou. Carla, isso é monstruoso. Por isso preciso entregar essas provas. Tem gente na Polícia Federal esperando. Promotores do Ministério Público. Hoje mesmo ia ser deflagrada uma operação. Foi nesse momento que escutamos o ronco de motor se aproximando. A caminhonete tinha nos encontrado. Eles chegaram, Carla sussurrou pegando a arma. Pela janela quebrada do escritório, vimos 3 homens descendo da caminhonete. Usavam coletes à prova de balas e carregavam fuzis. Não eram bandidos comuns, eram profissionais. Sabemos que vocês estão aí, gritou um deles. Saiam com as mãos para cima e entreguem a bolsa. É só isso que queremos. Carla me olhou com desespero. Roberto, eu não contei tudo. Como assim? Não sou apenas uma funcionária do banco que descobriu um esquema por acaso. Meu sangue gelou. Então o que você é? Sou auditora da Receita Federal, trabalhando infiltrada há 2 anos. Essa operação vai desmantelar uma das maiores organizações de lavagem de dinheiro do país. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. E por que não me contou isso antes? Porque quanto menos você soubesse, mais seguro estaria. Mas agora, ela olhou pela janela. Agora eles vão matar a gente do mesmo jeito. Os homens se espalharam ao redor do posto. Um deles gritou: "Vocês têm 5 minutos para sair. Depois disso, vamos entrar atirando." Carla checou a munição da arma. "Roberto, você tem família?" "Tenho. Mulher e uma filha." "Então precisa sair vivo daqui para voltar para elas." Ela me entregou um dos pendrives. "Se algo acontecer comigo, entregue isso ao delegado Maurício Soares, da Polícia Federal em Salvador. Ele sabe de tudo." "Não vai acontecer nada com você", disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. "Vamos sair juntos daqui." Foi então que me lembrei de algo. "Carla, você disse que conhece essa região. Tem outra saída desse posto?" Ela pensou por um segundo. "Tem sim. Nos fundos há uma trilha que desce para um rio. De lá dá para seguir até a Estrada de Ferro." "Estrada de Ferro?" "Antiga linha que levava para as fazendas de cacau. Está desativada, mas dá para caminhar pelos trilhos até uma cidadezinha chamada Iguaí. Era nossa única chance." "Então vamos." Saímos pelos fundos do escritório, agachados, usando as bombas quebradas como proteção. A trilha era íngreme e escorregadia, coberta de folhas molhadas e galhos baixos. Atrás de nós, ouvimos os homens entrando no posto, quebrando portas, gritando ordens. Em poucos minutos descobririam que não estávamos mais lá. Descemos a trilha o mais rápido que pudemos. Carla segurava firme a bolsa. Eu carregava uma garrafa de água que peguei no caminhão. A neblina nos ajudava, nos escondendo, mas também nos desorientava. Quando chegamos ao rio, estava quase escuro. A água corria baixa entre as pedras, fazendo um barulho que disfarçava nossos passos. Seguimos pela margem até encontrarmos os trilhos da antiga ferrovia. "Por aqui", Carla sussurrou. "Uns 5 quilômetros, e chegamos onde tem gente." Começamos a caminhar pelos trilhos. Madeiras podres, ferro enferrujado, vegetação tomando conta de tudo. Era como caminhar por um cemitério de sonhos industriais. "Carla", disse depois de um tempo, "por que escolheram logo meu caminhão para você pedir carona?" Ela hesitou antes de responder. "Porque sabíamos que você passaria por ali naquele horário. Temos acesso aos sistemas de rastreamento das transportadoras." Parei de andar. "Como assim?" "Roberto, eu preciso te contar a verdade completa." E foi ali, no meio da escuridão, nos trilhos abandonados de uma ferrovia esquecida, que descobri que minha vida havia mudado para sempre.
mas ainda não sabia se para melhor ou para pior. A verdade é que, inicialmente, você era parte do plano, Carla disse, evitando meu olhar. Mas agora tudo mudou. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Que plano, Carla? O plano de te usar como isca para chegar até os verdadeiros criminosos. Mas quando entrei no seu caminhão, quando vi o tipo de homem que você é, sua voz falhou. Não consigo mais seguir com isso. A neblina parecia engolir nossas palavras e ali, perdido na Serra da Bahia, percebi que havia caído numa armadilha muito maior do que imaginava. E o pior, não sabia mais em quem confiar. Parei de andar nos trilhos enferrujados e encarei Carla no escuro da serra. A neblina dançava ao nosso redor como fantasmas sussurrando segredos, e meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. Explica direito essa história de me usar como isca, disse, tentando manter a voz firme, mas sentindo o chão desabar debaixo dos meus pés. Carla abaixou a cabeça, apertando a bolsa contra o peito. Roberto, eu trabalho mesmo na Receita Federal, isso é verdade. Mas não estava fugindo de ninguém quando você me pegou na estrada. Então, o que estava fazendo? Esperando você. A confissão saiu como um sussurro. Há 3 meses monitoramos seus trajetos, seus horários, seus clientes. Sabíamos que hoje você passaria por ali entre 2 e 3 da tarde. Senti como se tivesse levado um murro no estômago. Por quê? O que eu fiz? Nada, Roberto. Você não fez nada. Pelo contrário. Ela finalmente me olhou nos olhos. Você tem ficha limpa, reputação ilibada, 26 anos de estrada sem uma multa sequer por corrupção. Para eles, você era o caminhoneiro perfeito para transportar algo sem levantar suspeitas. Transportar o quê? Carla abriu a bolsa e, ao invés dos documentos que ela tinha me mostrado antes, tirou um pendrive diferente, menor, com uma luz vermelha piscando. Isso aqui não contém dados sobre lavagem de dinheiro. É um vírus militar capaz de invadir qualquer sistema bancário, de rastreamento ou governamental. Eles queriam que você o levasse até Feira de Santana sem saber. Meu mundo desmoronou. E onde eu ia entregar isso? No posto Shell da entrada da cidade, tem um mecânico lá, o Toinho, que trabalha para eles. Você ia parar para abastecer, ele ia mexer no seu computador de bordo para verificar um probleminha e, na verdade, ia instalar o vírus no sistema da sua transportadora. A realidade me atingiu como um caminhão desgovernado. E aí eles teriam acesso a todos os dados da empresa. Rotas, cargas, clientes, tudo. Exato. E não só da sua empresa. Esse vírus se espalha pela rede. Em uma semana, eles teriam acesso a centenas de transportadoras. Comecei a caminhar de volta pelos trilhos, as pernas bambas tentando processar aquilo tudo. Carla, se você trabalha para eles, por que está me contando isso? Porque quando entrei no seu caminhão e comecei a conversar com você, percebi que tipo de homem você é. Falou da sua filha, da responsabilidade com a carga, de ajudar as pessoas. Eu não consegui seguir com o plano. E agora, seus chefes vão estar me procurando. Pior que isso, quando eu não apareci no ponto de encontro com o pendrive, eles mandaram um time para nos capturar. Aqueles homens que nos perseguiram não são policiais corruptos, como eu disse. São mercenários contratados pela organização. Uma rajada de vento frio desceu a serra e eu senti um calafrio que não era só do clima. Quer dizer que agora eles querem nos matar por sua causa? Por minha causa e pela sua também. Você já sabe demais. Viu meu rosto, conhece parte do esquema, pode identificar os perseguidores. Sentei numa pedra ao lado dos trilhos, colocando a cabeça entre as mãos. 26 anos de estrada, sempre honesto, sempre correto, e agora estava fugindo de assassinos por causa de uma armadilha. Roberto, Carla se sentou ao meu lado. Eu sei que você deve estar me odiando agora, mas precisa saber que nem tudo que contei foi mentira. Que parte foi verdade? A parte sobre os dados dos caminhoneiros sendo roubados. Isso realmente acontece. E a parte sobre você ter sido escolhido pela sua reputação também é verdade. Eles estudaram você por meses. Ela me mostrou outro pendrive. E esse aqui realmente contém provas contra a organização.
Durante esses 3 meses que trabalhei para eles, gravei reuniões, copiei documentos, anotei nomes, tudo de verdade. E por que fez isso? Porque descobri que meu irmão mais novo era uma das vítimas. Evandro, de 24 anos, caminhoneiro iniciante. Teve o CPF clonado, fizeram empréstimos no nome dele, deixaram ele com uma dívida de R$80 mil que ele nunca contraiu. A voz dela quebrou. Ele se suicidou há 6 meses. Deixou uma carta dizendo que não aguentava mais ser perseguido por dívidas que não fez. Aquilo me atingiu no fundo da alma. Lembrei da minha filha, da esposa, de quantos colegas já tinham passado por problemas parecidos. Meu Deus, Carla, foi aí que decidi me infiltrar. Usei meus contatos na Receita Federal para chegar até eles, me ofereci para trabalhar em troca de dinheiro. Eles acharam que eu era só mais uma funcionária pública corrupta. E durante esse tempo você coletou as provas? Sim, nomes, contas bancárias, métodos, tudo. E descobri que o esquema é muito maior do que imaginamos. Eles não roubam só dados de caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativo, qualquer um que trabalhe com transporte. Um barulho na mata nos fez ficar alertas. Passos, galhos quebrando. Eles tinham encontrado nossa trilha. Temos que continuar andando, sussurrei. Nos levantamos e seguimos pelos trilhos na escuridão quase total. Só a lua fraca entre as nuvens iluminava nosso caminho. Atrás de nós, o barulho se intensificava. Eram pelo menos 3 homens, caminhando em nossa direção. Carla, quanto falta para chegarmos na cidadezinha? Uns 3 quilômetros, mas tem uma coisa que não te contei. Há uma caverna natural daqui a uns 500 metros. Podemos nos esconder lá. Como você sabe disso? Fiz esse caminho antes, quando estava mapeando a região para o plano. Chegamos à caverna no momento certo. Era uma abertura na rocha, escondida por vegetação, invisível para quem não soubesse da sua existência. Entramos e nos abrigamos nas profundezas úmidas e escuras. Do lado de fora, ouvimos os perseguidores passando pelos trilhos, lanternas cortando a noite. Um deles falou alto. Perdemos o rastro. Devem ter saído da linha férrea. Chefe vai ficar pistola, respondeu outro. Aquela mulher sabe demais. E o caminhoneiro também. Ordem é eliminar os 2. Ficaram alguns minutos procurando pela área. Depois se afastaram. Esperamos mais meia hora antes de sair da caverna. Roberto, Carla sussurrou no escuro. Tem uma coisa que preciso te pedir. O quê? Se a gente conseguir sair viva daqui, você me ajuda a entregar essas provas para as autoridades certas? Autoridades certas, como sei que não é mais uma armadilha, porque agora eu estou queimada com eles. Se me pegarem, vão me matar do mesmo jeito que fariam com você. Pensei na proposta. Por um lado, Carla tinha me enganado, me usado como isca numa armadilha perigosa. Por outro, ela tinha se arrependido e agora corria o mesmo perigo que eu. Se isso que você tem aí realmente pode ajudar outros caminhoneiros a não passarem pelo que seu irmão passou, então vou te ajudar. Obrigada, Roberto. Você não sabe o quanto isso significa. Saímos da caverna e retomamos a caminhada pelos trilhos. A neblina tinha diminuído um pouco e conseguíamos ver melhor o caminho. As árvores da Mata Atlântica se fechavam dos 2 lados, criando um túnel natural sobre os trilhos abandonados. Conta mais sobre esse esquema, disse enquanto caminhávamos. Quem são os chefes? O líder é um homem chamado Augusto Ferreira, empresário respeitado em Salvador, dono de uma rede de autopeças. Ninguém suspeita dele. E como ele recruta a gente? Oferece dinheiro fácil para funcionários públicos, despachantes, mecânicos, frentistas. Qualquer um que tenha acesso a dados de caminhoneiros. E o vírus que você estava carregando foi desenvolvido por hackers russos. Custa $500 mil no mercado negro. Com ele, conseguem quebrar qualquer sistema de segurança. Paramos para descansar numa antiga estação ferroviária abandonada. Era só uma plataforma de concreto rachado e uma placa enferrujada que mal dava para ler o nome. Estação Esperança. Que ironia, murmurei, olhando a placa. Por quê? Estação Esperança. É exatamente o que precisamos agora. Carla sorriu pela primeira vez desde que nos conhecemos.
Sabe de uma coisa, Roberto? Quando eu estava planejando te usar nessa armadilha, pesquisei tudo sobre você. Sua ficha na transportadora, seu histórico de entregas, até entrevistas que você deu para a revista de caminhoneiros. E o que descobriu? Que você é exatamente o tipo de pessoa que eu queria que meu irmão tivesse encontrado quando precisou de ajuda. Alguém honesto, trabalhador, que não vira as costas para quem está em dificuldade. Seu irmão era um bom menino? O melhor, sonhava em ter uma frota própria, queria casar com a namorada, construir uma casa. Quando descobriu que estava com o nome sujo por causa de empréstimos que nunca fez, entrou em desespero. E vocês não conseguiram provar que foi fraude? Tentamos, mas os documentos eram perfeitos. Assinatura falsificada com perfeição, comprovantes de renda, tudo. O banco disse que não podia fazer nada. Por isso você decidiu se vingar. Não é vingança, Roberto, é justiça. E agora, com essas provas, podemos impedir que outros Evandros morram por causa desses criminosos. Um ruído distante nos fez levantar da plataforma. Era o som de motores vindo pelos trilhos. Eles tinham encontrado nossa rota. Carla, tem outro caminho? Sim. Uma trilha na mata que leva direto para a cidade. Mas é perigosa, cheia de buracos e animais selvagens. Melhor que os animais humanos que estão atrás da gente. Entramos na mata fechada. A trilha era quase invisível, coberta por folhas e galhos. Caminhávamos às cegas, tropeçando em raízes, desviando de espinhos. O barulho dos motores ficou para trás, mas sabíamos que era questão de tempo até nos alcançarem novamente. Roberto, se eles nos pegarem, você finge que não sabe de nada, tá bem? Diz que eu te enganei, que você é só uma vítima. Não vou te abandonar, Carla. Entramos nessa juntos, vamos sair juntos. Você tem família para voltar. Eu só tenho a memória do meu irmão e a vontade de fazer justiça. Então vamos fazer essa justiça juntos. Depois de 2 horas caminhando pela mata, avistamos as primeiras luzes da cidadezinha. Era pequena, talvez 3.000 habitantes, com ruas de terra e casas simples, mas representava segurança, civilização, a chance de pedir ajuda. Carla, onde fica a delegacia? Na Praça Central. Mas, Roberto, tem um problema. Não sabemos se o delegado daqui está envolvido no esquema. Então, vamos para onde? Tem um caminhoneiro aposentado que mora aqui, o seu Joaquim. Ele tem uma oficina e conhece todo mundo da região. Se alguém pode nos ajudar, é ele. Entramos na cidadezinha pelas ruas escuras, evitando as poucas luzes dos postes. Alguns cachorros latindo, televisões ligadas nas casas, cheiro de lenha queimando. Era um pedaço do Brasil que parecia parado no tempo. A oficina do seu Joaquim ficava numa rua lateral. Uma construção simples, com 2 baias para caminhão e uma casa nos fundos. Batemos na porta dos fundos. Um homem de uns 65 anos apareceu, de bermuda e camiseta, estranhando a visita a essa hora. Desculpa incomodar a essa hora, seu Joaquim, disse Carla. Sou Carla, da Receita Federal, e este é Roberto, caminhoneiro. Estamos precisando de ajuda urgente. Seu Joaquim nos olhou de cima a baixo, notando nossas roupas sujas e nosso estado de cansaço. Que tipo de ajuda? Lugar para passar a noite e acesso a um telefone. Estamos sendo perseguidos por criminosos. O velho caminhoneiro hesitou por um momento. Depois abriu a porta. Entrem, mas vão ter que me explicar direitinho o que está acontecendo. Dentro da casa simples, mas aconchegante, contamos tudo para seu Joaquim. Ele ouvia em silêncio, de vez em quando balançando a cabeça, indignado. Minha filha, essa história de roubar dados de caminhoneiro é mais comum do que vocês imaginam. Já recebi vários colegas aqui que tiveram problemas parecidos. O senhor conhece alguém que pode nos ajudar? Perguntei. Conheço sim. Tenho um sobrinho que é investigador da Polícia Civil em Feira de Santana. Homem honesto, da confiança total. Amanhã cedo posso levar vocês até lá. E se eles nos encontrarem antes? Seu Joaquim sorriu e apontou para uma espingarda na parede. Roberto, meu filho, não chegou aos 65 anos rodando por esse Brasil sendo bobo. Aqui eles não entram. Naquela noite, deitados em colchonetes na sala de seu Joaquim, com o som dos grilos lá fora,
e a sensação de estar finalmente em segurança, Carla me disse: Roberto, obrigada por não ter me abandonado quando descobriu a verdade. Carla, todo mundo merece uma segunda chance e você está tentando fazer a coisa certa. Amanhã, quando entregarmos essas provas, sua vida vai voltar ao normal. Mas a minha nunca mais será a mesma. Talvez seja para melhor. Às vezes a gente precisa perder tudo para encontrar quem realmente é. Ela ficou em silêncio por um tempo. Sabe o que mais me dói em tudo isso? O quê? É saber que se meu irmão tivesse encontrado alguém como você naquele dia que ele mais precisou, talvez ainda estivesse vivo. Fechei os olhos, pensando na minha filha, na esposa, em todos os caminhoneiros que cruzam meu caminho todos os dias. Quantos deles estavam passando por problemas que eu nem imaginava? Quantos precisavam de ajuda e não tinham coragem de pedir? Naquela noite, decidi que quando tudo isso acabasse, ia fazer mais que transportar carga. Ia transportar esperança, ajuda, solidariedade. Porque às vezes o que a gente carrega no coração pesa mais que qualquer carga no baú. Do lado de fora, o vento da serra sussurrava entre as árvores, mas dentro da casa de seu Joaquim, finalmente tínhamos encontrado nossa estação Esperança. Acordei com o som de motores roncos cortando a madrugada. Seu Joaquim já estava de pé, espiando pela janela da frente com a espingarda na mão. Eles chegaram, sussurrou. 3 caminhonetes pretas, cercando a oficina. Carla despertou sobressaltada, agarrando a bolsa com as provas. Como nos encontraram? Não importa agora, respondeu seu Joaquim. O que importa é sair daqui vivos. Pela janela dos fundos, vimos homens armados se posicionando ao redor da casa. Eram profissionais, coordenados, vestindo roupas táticas. Um deles falava no rádio. Alvos localizados, aguardando ordem para invasão. Seu Joaquim tem outra saída? Perguntei. Tem sim, pela oficina. Há um alçapão que dá numa galeria subterrânea que usei para guardar combustível durante a crise dos anos 80. Sai do outro lado da rua. Nos levou pelos fundos da casa até a oficina. Entre as ferramentas e peças de caminhão, havia um alçapão disfarçado sob uma chapa de metal. Seu Joaquim o abriu, revelando uma escada que descia para a escuridão. Vai dar numa casa abandonada do outro lado. De lá vocês conseguem chegar na rodovia sem serem vistos. E o senhor? Carla perguntou. Eu fico. Vou dar uma de velho confuso, dizer que não vi ninguém. Comprar tempo para vocês escaparem. Não podemos deixar o senhor aqui, protestei. Roberto, meu filho, chegaram na minha casa, ameaçaram minha família. Agora é pessoal. Ele carregou a espingarda. Vocês vão embora e entregam essas provas. Deixa o resto comigo. Descemos pelo alçapão. O túnel era estreito, úmido, cheirava a combustível velho e terra molhada. Carla ia na frente com uma lanterna pequena, eu atrás carregando uma das bolsas. Roberto, ela sussurrou enquanto caminhávamos. Se não conseguirmos entregar essas provas, tudo vai ter sido em vão. Meu irmão, seu Joaquim arriscando a vida. Vamos conseguir. Temos que conseguir. Atrás de nós, ouvimos estampidos abafados, tiros dentro da casa. Meu coração apertou pensando no velho caminhoneiro corajoso que tinha nos acolhido. O túnel terminava numa adega abandonada. Subimos por outra escada e saímos numa casa em ruínas do outro lado da rua. Pela janela quebrada, vimos as caminhonetes cercando a oficina, homens entrando e saindo, lanternas cortando a escuridão. Por aqui, Carla me guiou por uma trilha que contornava a cidadezinha. Podemos chegar na BR-116 sem passar pela rua principal. Caminhamos por quase 1 hora pela mata, desviando de casas, cachorros e postes de luz. Quando finalmente chegamos na rodovia, o sol começava a nascer, pintando a Serra da Bahia com tons dourados. Agora, como vamos chegar em Feira de Santana? Perguntei. Não temos carro, não temos dinheiro para passagem. Fazemos como sempre fizemos na estrada, Carla sorriu. Pedimos carona. Não demorou muito para aparecer um caminhão. Uma Scania azul carregada de frutas, dirigida por um senhor de uns 55 anos, que parou assim que viu a gente acenando. Bom dia, pessoal. Precisando de ajuda? Meu carro quebrou lá atrás. Menti.
Poderia dar uma carona até Feira de Santana? Pagamos a gasolina. Não precisa pagar nada, não. Sou José Lúcio, de Juazeiro. Sobe aí que já vou para a feira mesmo. Durante a viagem, José Lúcio puxou conversa como todo caminhoneiro faz. Falou da família, do frete, das dificuldades da estrada. Em certo momento, tocou num assunto que me gelou o sangue. Vocês sabem que está tendo muito golpe contra caminhoneiro ultimamente? Uns caras clonando documento, abrindo conta em banco, fazendo empréstimo no nome da gente. Carla e eu nos entreolhamos. O senhor já passou por isso? Ela perguntou. Eu não, mas conheço uns 5 colegas que tiveram problema. Um deles, coitado, chegou a tentar se matar. Dívida de 60 mil reais que ele nunca fez. Carla fechou os olhos. Mais uma vítima do esquema que ela tinha ajudado a criar. José Lúcio disse, se eu disser que tenho como acabar com esse golpe, o senhor acreditaria? Ele me olhou pelo retrovisor. Rapaz, se você pode acabar com isso, é um herói nacional. Não sou herói, não. Só estou tentando fazer a coisa certa. Chegamos em Feira de Santana no meio da manhã. José Lúcio nos deixou na rodoviária, recusando qualquer pagamento. Quando vocês resolverem essa parada dos golpes, já tá pago, disse antes de seguir viagem. Carla ligou para o sobrinho de seu Joaquim, o investigador da Polícia Civil. Marcamos encontro num shopping, local público, mais seguro. O investigador Marcos Santana era um homem de uns 40 anos, sério, que ouvia tudo com atenção profissional. Quando Carla mostrou os pendrives e explicou o esquema, ele arregalou os olhos. Carla, isso aqui é suficiente para prender meio mundo, mas também é perigoso demais. Essa organização tem contatos em todo lugar. Por isso mesmo precisa ser hoje, ela insistiu. A cada dia que passa, mais gente vira vítima. Tem razão, vou acionar a Polícia Federal, mas vocês vão precisar ficar em proteção. Foi quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Roberto Silva? A voz era fria, calculista. Quem quer saber? Alguém que tem algo que pertence a você. Como assim? Sua Mercedes-Benz Atego Prata está aqui comigo, intacta. Assim como pode ficar sua família se você for inteligente. O sangue gelou nas minhas veias. O que vocês querem? A mulher e os pendrives. Em troca você volta para casa, pega seu caminhão e nunca mais fala sobre isso. E se eu recusar? Aí sua filha Patrícia não vai conseguir fazer a prova do Enem amanhã. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Eles sabiam da minha filha, do Enem, de tudo. Roberto, o que foi? Carla perguntou vendo meu desespero. Eles têm informações sobre minha família, sabem onde minha filha estuda quando ela vai fazer o Enem. Marcos ficou sério. Roberto, isso é tática de intimidação. Eles não vão fazer nada com sua família. Seria exposição demais. E se eu não quiser arriscar? Carla segurou minha mão. Roberto, eu entendo seu medo. Mas se a gente desistir agora, eles vão continuar destruindo famílias. Incluindo a sua na próxima vez que precisarem de você. Ela tem razão, concordou Marcos. Gente assim nunca cumpre acordo. É mais seguro acabar com eles de uma vez. Respirei fundo, pensando na minha esposa, na Patrícia, em todos os caminhoneiros que eram vítimas daquele esquema todos os dias. Tá bem, vamos terminar isso. Marcos fez algumas ligações. Em 2 horas tinha um plano montado com a Polícia Federal. Uma operação simultânea em Salvador, Feira de Santana e várias outras cidades para prender toda a rede. Mas tem um problema, ele disse. Precisamos de mais provas para garantir que ninguém escape. E para isso, uma de vocês vai ter que se entregar como isca. Eu vou, Carla disse imediatamente. Não, protestei. Já arriscou demais. Roberto, essa é minha chance de redimir tudo o que fiz de errado. Deixa eu terminar o que comecei. Marcos explicou o plano. Carla ligaria para Augusto Ferreira, o chefe da organização, oferecendo trocar os pendrives pelo meu caminhão e pela segurança da minha família. O encontro seria num posto de combustível na saída de Feira de Santana, com agentes da Polícia Federal posicionados em volta. E se der errado? Perguntei. Aí a gente improvisa. Marcos sorriu. Não seria o primeiro tiroteio da minha carreira. À tarde, nos dirigimos para o posto. Era um Shell grande, com várias bombas, loja de conveniência, estacionamento amplo.
lugar perfeito para uma operação policial. Carla estava nervosa, mas determinada. Roberto, se algo acontecer comigo, entrega os pendrives para a imprensa. Que todo mundo saiba da verdade. Nada vai acontecer com você, vamos sair dessa juntos. Às 5 da tarde eles chegaram. 3 caminhonetes pretas, vidros escuros, pararam no estacionamento. Augusto Ferreira desceu da primeira. Era um homem de uns 50 anos, bem vestido, que parecia mais empresário que criminoso. Carla caminhou até ele, carregando uma bolsa idêntica à original, mas com pendrives vazios. Os verdadeiros estavam com Marcos, escondido na loja de conveniência. Onde estão as informações? Augusto perguntou direto. Onde está a garantia de que o caminhoneiro e a família dele vão ficar em paz? Você não está em posição de fazer exigências, Carla. Entrega logo isso. Foi nesse momento que ela fez algo que ninguém esperava. Ao invés de entregar a bolsa, gritou: "Agora!" Os agentes da Polícia Federal saíram de todos os lados. Carros descaracterizados, homens armados, sirenes tocando. Em segundos, o posto virou zona de guerra. Augusto tentou correr, mas foi derrubado por 2 agentes. Seus capangas resistiram, trocaram tiros, mas eram menos treinados que os policiais federais. No meio do tiroteio, vi Carla caída atrás de uma bomba de combustível. Corri até ela, ignorando as balas que assobiavam ao redor. "Carla, você está ferida?" Só ralei o joelho. Ela sorriu. "Mas conseguimos, Roberto. Conseguimos." Em meia hora estava tudo acabado. Augusto Ferreira preso, seus comparsas capturados ou fugidos, as provas nas mãos da polícia. A operação foi um sucesso completo. Marcos veio até nós sorrindo. "Pessoal, vocês acabaram de desarticular uma das maiores organizações de fraude bancária do país. Parabéns." "E agora?" perguntei. "Agora vocês prestam depoimento, entram em proteção temporária e em alguns dias podem voltar às suas vidas normais." Naquela noite, no hotel onde ficamos sob proteção policial, Carla me disse: "Roberto, obrigada por ter me dado uma segunda chance." "Carla, todo mundo merece perdão quando está tentando fazer o certo. Sabe o que vou fazer quando isso tudo acabar?" "O quê?" "Vou criar uma ONG para ajudar famílias de caminhoneiros que foram vítimas de fraude, em memória do meu irmão." "É uma ótima ideia. E pode contar comigo para ajudar. Mesmo depois de tudo que te fiz passar, principalmente por isso, você me mostrou que às vezes a pessoa que mais precisamos perdoar é quem está mais próxima de nós." Olhei pela janela do hotel, vendo as luzes de Feira de Santana se espalhando pela noite. Em algum lugar lá fora estava minha Mercedes-Benz Atego, que seria devolvida em alguns dias. Em Campina Grande, minha família dormia tranquila, sem saber do perigo que tinham corrido. "Carla", disse antes de dormir, "você acha que seu irmão ficaria orgulhoso do que fizemos?" Ela sorriu com lágrimas nos olhos. "Acho que sim. Evandro sempre dizia que o importante não é quantas vezes a gente cai, mas quantas vezes a gente levanta. Então ele ficaria muito orgulhoso, porque você não só levantou, como levantou muita gente junto." Naquela noite, sonhei com estradas limpas, sem armadilhas, onde caminhoneiros podiam rodar em paz. Sonhei com famílias protegidas, com justiça sendo feita, com segundas chances que se transformam em novos começos. E quando acordei, soube que às vezes a carga mais importante que carregamos não está no baú do caminhão, está no coração. E essa carga, quando entregamos no lugar certo, pode mudar o mundo. A Operação Dados Limpos virou manchete nacional. Nos 3 dias seguintes, enquanto prestávamos depoimentos na Polícia Federal de Salvador, acompanhei pela televisão o desmonte de toda a rede criminosa. Foram 47 prisões em 7 estados, o fechamento de 23 empresas fantasmas e o bloqueio de mais de 15 milhões de reais em contas bancárias. Mas o que mais me emocionou foi ver no jornal a foto de um caminhoneiro de Goiás abraçando a família com a manchete: "Motorista tem nome limpo após 3 anos de pesadelo." Era Ronaldo Santos, um dos milhares de vítimas que finalmente teria sua vida de volta. "Roberto,
Você viu que sua transportadora já ligou 5 vezes? Carla disse, entrando na sala onde estávamos hospedados sob proteção. Querem saber quando você volta ao trabalho. Sorri olhando pela janela de Salvador. E você, o que vai fazer agora? Já conversei com meu chefe na Receita Federal. Vou ser transferida para a corregedoria investigando crimes bancários. E você sabe qual vai ser meu primeiro projeto? Qual? Criar um sistema de alerta para caminhoneiros. Toda vez que alguém tentar usar o CPF de um motorista para abrir conta ou fazer empréstimo, o sistema vai avisar automaticamente. Em memória do seu irmão? Exato. Vai se chamar Projeto Evandro. O delegado Maurício Soares da Polícia Federal entrou na sala com uma pasta cheia de documentos. Pessoal, tenho boas notícias. Com as provas que vocês forneceram, conseguimos rastrear e estornar mais de 8 milhões de reais que foram roubados de caminhoneiros. O dinheiro vai voltar para as vítimas. Carla se emocionou. Delegado, e o Augusto Ferreira? Preso preventivamente. Vai responder por formação de quadrilha, estelionato, lavagem de dinheiro e mais uns 10 crimes. Dificilmente sai da cadeia nos próximos 20 anos. E os outros envolvidos? Estamos mapeando toda a rede. Despachantes, mecânicos, funcionários de bancos, até um gerente da Caixa Econômica estava envolvido. Vai ser limpeza geral. Naquela tarde, finalmente pude ligar para minha família. Minha esposa, Denise, chorou no telefone quando contei uma versão resumida do que havia acontecido. Roberto, eu não teria aguentado se algo tivesse acontecido com você. Patrícia passou o Enem inteiro preocupada, achando que você não ia conseguir voltar para ver o resultado. Como foi a prova dela? Disse que foi bem, mas o que ela mais queria era o pai em casa para comemorar. Sentia um aperto no peito. Por pouco não tinha perdido um dos momentos mais importantes da vida da minha filha, por causa de uma armadilha que nem sabia que existia. Denise, amanhã eu tô aí. Vou abraçar vocês e nunca mais vou sair de perto. Roberto, você sabe que não pode parar de trabalhar. A estrada faz parte de quem você é. Faz sim. Mas agora eu sei que tem coisas mais importantes que qualquer carga. No dia seguinte, antes de viajar para Campina Grande, visitei Carla no escritório da Polícia Federal, onde ela estava finalizando alguns detalhes da investigação. Roberto, tem uma coisa que quero te mostrar, disse, me entregando uma carta manuscrita. Era de Ronaldo Santos, o caminhoneiro de Goiás que tinha aparecido no jornal. A carta dizia: Senhor Roberto e Senhora Carla, não sei se vocês vão ler isso, mas preciso agradecer. Por 3 anos vivi um inferno, com meu nome sujo por dívidas que nunca fiz. Minha esposa chegou a pedir separação, meus filhos passaram vergonha na escola. Ontem o banco me ligou dizendo que tudo foi esclarecido e que vou receber uma indenização. Vocês me deram minha vida de volta, que Deus abençoe sempre. Ronaldo Santos, caminhoneiro da estrada e da vida. Fiquei emocionado. Carla, isso aqui vale mais que qualquer reconhecimento oficial. E olha só, ela me mostrou uma pilha de cartas parecidas. Chegaram mais de 200 cartas de caminhoneiros agradecendo. Roberto, a gente realmente fez a diferença. Você fez a diferença. Eu só estava no lugar certo na hora certa. Não, Roberto. Você escolheu fazer o certo mesmo quando podia ter fugido. Isso faz toda a diferença. Naquela tarde, peguei minha Mercedes-Benz Atego de volta. Estava intacta, como prometido, mas parecia diferente. Não era mais só um caminhão de trabalho. Era o veículo que tinha me levado a uma das aventuras mais perigosas e transformadoras da minha vida. Antes de sair de Salvador, passei no hospital onde estava internado o seu Joaquim. O velho caminhoneiro tinha levado um tiro no ombro durante o confronto em sua casa, mas estava se recuperando bem. Roberto, meu filho, ele sorriu quando me viu. Vi você na televisão, virou herói nacional. Seu Joaquim, o herói é o senhor. Se não fosse sua coragem... Rapaz, chegaram na minha casa querendo machucar meus hóspedes. Não ia ficar quieto mesmo. Ele fez uma careta de dor ao se mexer. E aí, vai voltar para a da estrada? Vou sim, mas diferente. Agora sei que não carrego só carga. Carrego responsabilidade. É assim mesmo, filho. A estrada ensina a gente que todo mundo que cruza nosso caminho
está lá por um motivo. Saí do hospital com os olhos marejados. Quantas pessoas especiais tinha conhecido nesses poucos dias? Seu Joaquim, José Lúcio, o investigador Marcos, até a própria Carla. Cada um me ensinou algo sobre coragem, solidariedade, perdão. A viagem de volta para Campina Grande foi tranquila. Rodei pela BR-116 pensando em tudo o que havia acontecido naquela mesma estrada apenas uma semana antes. A Serra da Bahia estava linda, com o sol da tarde dourado iluminando as montanhas. Quando entrei na minha rua, vi minha esposa e minha filha esperando na porta de casa. Patrícia correu para me abraçar antes mesmo que eu descesse do caminhão. "Pai, vi você na TV. Todo mundo na escola está falando que meu pai é herói." "Filha, herói é quem passa no Enem", respondi abraçando-a forte. "E aí, como foi?" "Acho que passei, pai, mas o importante é que você voltou." Denise me abraçou com força. "Roberto, você está diferente." "Como assim?" "Mais maduro, mais completo." Naquela noite, durante o jantar, contei para elas toda a história. Patrícia ficou impressionada com a aventura, Denise preocupada com os perigos que corri. "Roberto, e se você tivesse morrido?" minha esposa perguntou. "Não morri, e aprendi que às vezes vale a pena correr riscos pelas pessoas certas. E essa Carla, você confia nela agora?" Pensei na pergunta. "Confio. Ela me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance quando está tentando se redimir." 3 semanas depois, estava carregando equipamentos médicos em São Paulo quando recebi uma ligação de Carla. "Roberto, você viu as notícias?" "Quais?" "Saiu a sentença do Augusto Ferreira, 22 anos de prisão. E tem mais. O juiz determinou que todos os bens dele sejam leiloados para indenizar as vítimas." "E o projeto Evandro?" "Aprovado. A Receita Federal vai implementar o sistema de alerta em todo o país. A partir do mês que vem, nenhum caminhoneiro vai mais ser vítima desse tipo de golpe sem saber." Senti uma alegria imensa. "Carla, seu irmão ficaria orgulhoso." "Eu sei. E Roberto, tem outra coisa. Recebi uma proposta para dar palestras em sindicatos de caminhoneiros, contando nossa história e ensinando como se proteger de golpes. Aceita, é importante. Só aceito se você vier comigo. Nossa história é de nós dois." Aceitei. Nos meses seguintes, percorremos o Brasil inteiro dando palestras. Eu contava a perspectiva do caminhoneiro que caiu numa armadilha. Carla explicava como funcionavam os golpes e como se proteger. Foi numa dessas palestras em Brasília que aconteceu algo que nunca vou esquecer. Um caminhoneiro de uns 30 anos se aproximou depois da apresentação. "Senhor Roberto, meu nome é Evandro, Evandro Silva." Carla arregalou os olhos. Era quase o mesmo nome do irmão dela. "O que posso fazer por você, Evandro?" "Queria agradecer. Há 2 meses descobri que alguém tinha usado meu CPF para fazer empréstimos, mas por causa do sistema que vocês criaram, fui avisado no mesmo dia. Consegui bloquear tudo antes que virasse problema." Carla não conseguiu segurar as lágrimas. "Que bom, Evandro. Que bom. Senhores, vocês salvaram minha família. Ia casar mês que vem, mas se tivesse o nome sujo, ia ter que cancelar tudo." Naquele momento, olhando Carla chorar de emoção e o jovem Evandro agradecer, entendi que nossa jornada tinha valido cada momento de medo, cada tiro que escutamos, cada noite que dormimos no chão. Hoje, 2 anos depois, continuo rodando pelas estradas do Brasil. Minha Mercedes-Benz Atego ainda é prata, ainda carrega equipamentos médicos, mas agora também carrega algo mais: propósito. No painel, tenho uma foto da primeira turma de caminhoneiros que recebeu o certificado do curso de prevenção a fraudes que criamos. São 50 motoristas que hoje sabem como se proteger e proteger os colegas. Carla continua na Receita Federal, agora como coordenadora nacional do projeto Evandro, que já impediu mais de 3.000 tentativas de fraude contra caminhoneiros. Ela se casou ano passado com o investigador Marcos. Na festa, fui padrinho. Seu Joaquim se recuperou completamente e transformou sua oficina num centro de apoio a caminhoneiros em dificuldades financeiras. Recebe ajuda de uma rede nacional de motoristas solidários.
E minha filha Patrícia passou no Enem, entrou para direito e disse que quer ser promotora para prender bandidos que roubam caminhoneiros. Não podia estar mais orgulhoso. Semana passada estava passando pela serra da BR-116, no mesmo trecho onde tudo começou, quando vi uma mulher acenando na beira da estrada. Por um segundo, meu coração acelerou. Seria outra armadilha? Parei o caminhão e desci. Era uma senhora de uns 60 anos, com um neto de 10 anos. O carro tinha quebrado e eles precisavam chegar no hospital de Vitória da Conquista urgente. Por favor, senhor, meu neto está com asma, precisa de nebulização, ela disse desesperada. Olhei para o menino que respirava com dificuldade e não hesitei. Subam, vamos chegar lá rapidinho. Durante o trajeto, a senhora me agradecia sem parar. O senhor é um anjo, moço. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, dona. Só está fazendo o que qualquer pessoa decente faria. Hoje em dia, não. O mundo está muito perigoso, ninguém mais para ajudar. Deixei eles no hospital e segui viagem. No retrovisor, vi a senhora correndo com o neto para a emergência. E naquele momento, entendi a lição final dessa jornada toda. Sim, o mundo pode ser perigoso. Sim, existem pessoas que usam nossa bondade para nos prejudicar. Mas isso não pode nos impedir de fazer o bem. Porque para cada Augusto Ferreira que encontramos na vida, existem 10. Seu Joaquins, 10 José Lúcios, 10 Carlas que se redimem. A estrada me ensinou que carregar carga é profissão, carregar esperança é vocação. E às vezes, no meio da neblina da serra, Deus coloca alguém no nosso caminho para nos lembrar de quem realmente somos. Hoje, sempre que passo por aquele trecho da BR-116, onde conheci Carla, faço uma oração. Não de medo, mas de gratidão. Porque foi ali que descobri que o perdão tem o poder de transformar armadilhas em bênçãos. E você que chegou até o final dessa história, deixe seu comentário aqui embaixo. Conte se já passou por algo parecido, se conhece alguém que foi vítima de golpe, ou simplesmente diga o que achou da nossa jornada. Se inscreva no canal para ouvir mais histórias reais da estrada, porque cada quilômetro percorrido tem uma lição a ensinar, e cada parada pode ser o início de uma nova aventura. Até a próxima, meus amigos da estrada. E lembrem-se, nem toda isca é armadilha. Às vezes, é oportunidade disfarçada. Que Deus abençoe cada um de vocês e proteja suas jornadas. Vida longa aos caminhoneiros do Brasil.